gestor e gestora, seja bem-vindo a mais um Racicast, o nosso podcast muito especial, sempre com uma visão Cristo empreendedora e com convidados muito especiais. Hoje, conosco, a nossa convidada, Suzy. Seja bem-vinda ao nosso podcast, muito feliz de te ver aqui, empreendedora, cristã e tem uma longa trajetória aí no comércio, então seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Raci. Eu que agradeço o convite, me senti muito honrada. Eu te admiro demais também como profissional e achei o máximo essa ideia do podcast. Eu acho que vai acrescentar muito na vida de muitas pessoas. Eu tive poucas oportunidades de contar a minha história e vai ser uma alegria contar a minha história hoje aqui. Tem uma história muito rica aí na nossa cidade, Sim. Também no digital, então eu tenho certeza que vai ajudar você que está assistindo a gente, né? Então, só lembrando, estamos na Tuju Lab, a nossa casa colaborativa, onde você também pode gravar o seu podcast, seus cursos, seus vídeos, fazer fotos. Então, entre em contato conosco que você também pode fazer aqui. Então, como você bem sabe, toda quinta-feira um novo episódio. Não esqueça de ativar as notificações, ativar o sininho que você não perde nada desses nossos episódios. E então, bora lá pro nosso podcast? Show de bola! Suzy, conta um pouquinho da história, né, da Só Saias, da Suzy Wear, como tudo começou. Eu sei que já tem, acho que mais de 17 anos, é isso? Sim, isso Pô, mesmo. É uma trajetória... É uma vida. Uma vida bem longa aí. Começou com teus pais, né? Isso, então conta aí pra exatamente. gente como é que foi esse empreendimento aí. Bora lá. Então, tudo iniciou com os meus pais, né? Eles iniciaram, né, nesse ramo de comércio e loja, né, física, de confecção feminina, em 2003, em julho de 2003. Legal. E quando eles iniciaram, a ideia era trabalhar só com saias. Por isso o nome da loja é Só Saias. Porque só Legal. tinha saia realmente no início. A loja era bem pequenininha, acho que tinha 30 metros quadrados. Tinha uma funcionária, né? Na época era minha tia. Legal. Então, no início era só saia mesmo. Quem deu a ideia do nome da loja foi uma cliente. Ah, entendi. Ela, na verdade, no início, assim, quando tava montando a loja, meio que não tinha o nome. Não tinha nome, ainda, era assim, uma loja. só entrou pra dentro da sala, sabe? E uma cliente mesmo, assim, deu a ideia e tudo mais. E meu pai super acatou, adorou, achou um nome bem popular e pegou, né? E enfim, ali em 2003, ele deu início à abertura da loja e, aos pouquinhos, ele foi acrescentando alguns outros itens ali. Eu acredito que depois... né? Isso, acredito que depois de uns 2 anos, 3 anos ali, ele viu a necessidade de ter alguns outros itens. Certo. E daí ele acrescentou blusas, ele viajava para São Paulo. E começou a acrescentar as blusinhas, porque daí a cliente, né, comprava uma saia, já tem tinha que levar a blusinha junto. E tudo mais, então ele já tinha uma visão legal. Que legal. E só que, né, era tudo muito, muito pequeno, era tudo muito... era pouca mercadoria. E daí, quando eu entrei na loja em 2007. Eu vou tentar resumir um pouco para não ficar Não, mas tranquilo. Eu entrei na loja de 2006 para 2007, foi final de 2006. E aí, quando eu entrei, eu comecei a ver a necessidade de acrescentar outros itens, além de apenas saia e blusas. Perfeito. E aí, eu comecei a viajar junto com eles, né? Pra poder selecionar melhor os produtos. Isso, né? Como eu tinha o contato com o cliente, o meu pai ele não tinha o contato com o cliente, né? Porque na época eu trabalhava só a minha tia, Perfeito. Então esse contato direto ele não tinha. Então acho que foi muito importante eu estar dentro da loja todos os dias para ter esse contato direto com as clientes, né? Então eu comecei a viajar junto com eles, porque ele viajava sozinho e ele era um homem, né? Então... Com escolhas de homem, né? Por mais que ele era, né, muito sábio nas compras e tudo mais, mas eu estando junto seria, né, uma compra muito mais bem feita. Até né? pelo fato de tu estar próximo dos clientes, né? Aí tu tá lá no dia a dia, a pessoa fala, pô, mas não tinha uma saia com tal coisa, não tinha uma blusa assim, aí tu já vai gravando. Aí na viagem tu vai lá e capta aquilo que, né? Então, tá próximo do cliente realmente faz uma diferença bem grande.
Então, assim, quando eu entrei na loja, ele já tinha mudado de sala. Era na Rua Tijucas, né? No centro, Itajaí. Ele já tinha saído dessa bem pequenininha para ir uma um pouquinho maior. Uhum. Foi um pouquinho mais pra frente, assim. E aí, quando eu entrei e tal, e comecei a viajar junto e a abraçar a ideia, né? De realmente fazer o negócio acontecer, de realmente aceitar, trabalhar com eles e tudo mais, eu já entrei com tudo, assim, sabe? Foi meio que acontecendo naturalmente, mas eu vesti a camisa realmente, né? A loja era deles, mas eu abracei. Perfeito, que legal. Se eu tivesse iniciado. É que muitos filhos não gostam, né? Exatamente. De assumir o pai começa o empreendimento. Né? Isso. Uma coisa bem interessante, né? Só pra gente complementar, eu achei genial essa ação que teu pai fez de ser focado num único produto, num único nicho de pessoas. Exatamente. E dar esse nome, por mais que não foi ele que deu, mas ele captou a ideia. Hoje, na atualidade, o que mais se fala é isso. É de você ser nichado, é de você escolher um público-alvo, é de você saber ser bem selecionado. Teu pai fez isso lá em 2002, né? Então, foi uma visão... Muita visão, né? Foi uma visão bem diferente. Muito parabéns pra ele aí pelo seu Davi, ó. Parabéns, hein? Obrigada, Rassi. E realmente é o que ele sempre falava para as pessoas, né? Quando as pessoas perguntavam, nossa, como tu teve essa ideia, né? E ele sempre comentava que percebia a necessidade, né, de uma loja focada nesse nicho. E realmente nunca teve em Itajaí e em nenhuma outra cidade. A gente até sempre comentava, se abrisse uma Só Saias em Curitiba, em Blumenau, a gente tem certeza que daria certo, porque... Quando a pessoa quer comprar uma saia, o que vai pensar? Só saia. Exatamente. Então fica automático, né? Sim. Então, realmente ele teve muita visão, assim, sabe? E daí, enfim, eu comecei a viajar junto com ele e a gente começou a aumentar, trazer vestidos e trazer outras opções e tudo mais. E até então, a gente não fabricava, não existia a marca Suzy, nós apenas terceirizávamos os produtos, né? As saias eram de um fornecedor, a gente viajava para São Paulo. Comprava e revendia só, simplesmente. Isso. E aí, eu entrei na loja de 2006 para 2007, e aí em 2010 surgiu a oportunidade da gente começar a produzir. Legal. Né? A pessoa que, um dos talhadores que trabalhava na marca Charon, que é uma marca de saia que a gente revendia, né, de um fornecedor, essa marca, ela faliu. Entendi. E o talhador, que era, tipo, a pessoa responsável da produção da Charon. Fazia todo o escopo da peça e tal, né? Isso. Ele veio nos procurar. Entendi. Né? E se oferecer para... Pô, vocês não querem? Eu percebo que vocês, né, eram o maior cliente da Charon e tal. O que vocês acham da gente fazer uma parceria e tal? E vocês iniciarem a marca de vocês? Então, foi muito natural, assim. Não foi algo que a gente foi atrás para ter uma marca e tudo mais. Começou a ideia através dessa pessoa. Quando ela veio se oferecer, foi bem legal. E aí, a gente super se empolgou, mas... assim, com muitos medos, porque, né, a gente nunca teve nesse meio de produção. Que já é um pouco diferente, né? Ter uma loja, né, e revender produtos de fornecedores, outra coisa é tu se envolver com uma produção que envolve muitas pessoas, envolve, né, um mundo que a gente não conhecia. A quantidade maior de peça, tem que mandar produzir, tem que pensar bem um pouquinho diferente de lá selecionar aquelas que você quer, né? Por exemplo, São Paulo, chego lá, eu quero isso daqui, isso daqui, isso daqui, e compro e pago e deu, tá resolvido, né? É diferente de tu ter que comprar tecido, tu ter que desenhar, tu ter que criar, tu ter que ter costureira. É um desafio grande. É um desafio grande, mas a gente super acatou a ideia, assim, conversamos em família e tal, e a gente achou que seria uma oportunidade muito legal de crescer e de ter um diferencial na loja, porque, né, a gente teria uma marca exclusiva. Nossa. Só vocês teriam. Só nós teríamos. E aí veio, né, várias dúvidas de, qual vai ser o nome da marca? E a modelagem, como é que vai ser? Será que vai ter uma boa aceitação? Porque as clientes eram muito acostumadas com a marca que nós trabalhávamos, que era Charon na época e tal.
E o meu medo era isso, aceitação, se eu ia acertar na modelagem e tal. Daí, aceitamos iniciar a parceria com ele. E a primeira coisa que a gente tinha que resolver era modelagem. Claro. Aí acertamos a modelagem e tal, aí pensamos, vamos iniciar com 3 modelos e fazer um teste com essa modelagem para ver como é que vai reagir. Se vai ter aceitação, se o público gosta. Se vai ter aceitação ou não. E aí decidimos que a marca seria a Suzy, seria o meu nome. Daí é o medo, né? Ai, mas será? A mulher vai vestir uma roupa com o nome de uma mulher, Suzy? Então, a gente tinha vários medos, assim. Então, esses 3 modelos iam ser o teste para ver se nós continuaríamos com aquela ideia. E aí, os 3 modelos ficaram prontos e tal, aquela ansiedade, vamos despachar para a loja. E em uma semana, Raso, 2 modelos já desfalcaram, assim. A gente fez uma quantidade bem legal até. E 2 modelos já desfalcaram e a aceitação, teve super aceitação assim, do foi público. top. E, daí a gente ficou muito feliz. E daí a gente viu que o nome ia funcionar, que a modelagem também estava funcionando. E aí foi... Daí em diante a gente começou a aumentar a quantidade de modelagem, produção. A loja também começou a vender mais, porque, né, a gente começou a tomar várias decisões que ajudaram a loja a ir crescendo. A loja, né, foi ficando mais conhecida e tudo mais. Até então, nós estávamos na Rua Tijucas. Tivemos a necessidade de aumentar a loja. A gente continuou ali no mesmo endereço, mas a gente teve que aumentar ela, né? Imagina, porque mais produtos, tem que expor mais, tem que... Exatamente. Né? Tudo foi acontecendo assim muito naturalmente. Aí nós aumentamos a loja, o dobro de tamanho. Nós tínhamos um terrenão para trás assim da sala e fizemos até o final desse terreno, né? Então ela era uma loja bem comprida. E aí chegou um momento que mesmo, né, aumentando, mesmo assim não aguentava mais. Não dava mais. E a gente tinha um estilo de atendimento nessa sala que era de balconista mesmo. Existia uma prateleira e a gente mostrava as peças no balcão. Então era um estilo de atendimento muito trabalhoso. Sim, claro. Muito trabalhoso mesmo. E a gente queria mudar isso, eu queria... autoatendimento. Isso, eu queria, né, colocar as peças expostas em araras e tudo mais. E ali a gente não tinha espaço. Mas a gente trabalhou dessa forma por muitos anos, assim. Então, a gente dava muita muvuca, muita roupa por cima do balcão. A gente ficava, às vezes, 2 horas depois de fechar a loja, 3 horas só para dobrar e guardar e poder começar no outro dia, sabe? Então, mas antes de chegar na parte que a gente se mudou para Hercílio Luz, né, uma loja maior, quero comentar também sobre os Gideões. A gente, né, durante ali a abertura da loja de Itajaí, que foi em 2003, a gente iniciou também os Gideões. Perfeito. No início eu não trabalhava nos Gideões, mas quando eu iniciei na loja em 2006, eu já comecei também pegando um standzinho para vender produto lá também. Isso, eu já comecei a ir para os Gideões também e a vestir a camisa lá também. E os Gideões era uma feira missionária, né, onde nós vendíamos as saias. E lá também foi uma feira que ajudou também a gente a se estruturar e a crescer muito. A gente vendia em 10 dias o que a loja vendia às vezes em um mês de novembro, que tipo, era um mês muito bom. É um mês muito bom, né? Então, assim, era uma loucura, é algo que, né, a gente depois acabou encerrando porque a gente... Desgastava muito, né? Imagina. Desgastava demais, assim, mas nós somos muito gratos por essa oportunidade, sabe? De estar lá nos Gideões e conseguir se estruturar muito bem com as vendas lá também. Que legal. E aí, quando a gente criou a marca, foi outro suspense, como seria nos Gideões. Sim, seria aceito daí. Além, né, do suspense, da ansiedade, como seria a aceitação na loja, a gente também já pensava, tá, mas os Gideões, porque daí já são outros clientes. Claro, que é Brasil daí, né? É Brasil, daí eram, né, clientes de fora e tudo mais, então a gente tinha aquele receio. E aí, os Gideões também, a primeira vez da marca nos Gideões também foi... um teste
para ver, né, toda a questão de aceitação e tudo mais. E foi sucesso já também no Primeiros Gideões. Então foi bem legal, assim, a gente ficou muito feliz na época. E aí, enfim, daí a loja começou a crescer e tal. E em 2014 surgiu a oportunidade da gente ir para uma loja maior, né? Ercílio Luz, que daí, né, a rua principal do centro e tudo mais. E nós fomos, e graças a Deus a gente teve o resultado, né? Um resultado muito melhor. A gente conseguiu proporcionar uma experiência muito melhor para as clientes, porque a loja, né, na Rua Tijucas estava pequena, as clientes não conseguiam entrar, não conseguiam, né, ter espaço para provar, estava ficando tudo muito apertado. E, né, com a loja na Ercílio, a gente conseguiu dar esse conforto para elas, e a gente, né, estava num ponto muito melhor também. Sim. E aí acrescentamos mais produtos também, porque daí tinha mais espaço. Sempre inovando com alguma coisa, né? Sempre inovando mudando com alguma coisa. E aí, assim, aumentou o número de funcionários. Claro. Daí, depois, né, eu vou estar comentando um pouquinho sobre o quanto é legal tu crescer, mas o quanto é difícil também. Tem seus desafios, né? Tem os seus desafios. E a gente sempre teve que lidar com muita gente, né? Internamente falando, né, com os colaboradores da loja, mas também com uma galera da produção. Então, né... Que deixa mais produtos, outros produtores diferentes, outros tecidos diferentes, é tudo... Exatamente, é outro tipo de relacionamento já também, outro tipo de conversa, outro tipo de negociação, né? Então, assim, eu tinha que me envolver, me relacionar com muitas pessoas mesmo, assim. Eu esqueci de comentar que a gente também tinha a loja de Joinville. Ah, 2003, não sabia dessa. Em 2003 foi aberta de Itajaí e um ano depois em Joinville. Certo. E a loja de Joinville também era na rua principal, lá do centro era na Rua do Príncipe. E uma loja também muito abençoada, assim. Então, nós abrimos também a loja de Joinville, e a loja de Joinville também foi uma decisão que nos ajudou muito a chegar onde a gente chegou. A gente ficou com a loja de Joinville por 12 anos. Bastante tempo também. Bastante tempo. Mas, por último, daí nós encerramos e decidimos ficar só com a loja de Itajaí, porque realmente era muita coisa. Porque gerenciar longe também é um pouco mais difícil, né? Como eu te falei, assim, a gente sabe que abrindo uma só saias em qualquer cidade ia dar muito certo, mas a gente tinha nossas limitações, né? Então, a gente decidiu desacelerar um pouquinho, né, gente? Eu amo o crescimento, a ideia de crescer, de fazer o negócio, né, aumentar e tudo mais, mas eu tinha as minhas limitações e nós decidimos que, não, vamos ficar só com uma loja, né? A gente já chegou muito além do que a gente imaginava, sabe? E por último, assim, a gente... né, decidiu ficar só com a loja. E há muito tempo, assim, há muitos anos, a gente vem se preparando para ir desacelerando um pouco. Por isso a ideia da transição do físico para o online. Perfeito. Hoje, a gente trabalha só com a nossa marca e só no online. Só no online. Foi algo também que foi acontecendo naturalmente. A gente... veio escutando os clientes pedindo, os clientes de fora, não tem como comprar pela internet, porque... De repente o cara que comprou lá nos Gideões, aí não conseguia comprar mais, exatamente. Né? Ou pessoas que só conseguiam vir para o litoral nas férias, daí só podiam comprar, tipo, em janeiro ou em dezembro, e tinham vontade de estar comprando durante o ano. Então, a gente tinha muitos pedidos e a gente começou a cogitar a ideia, vamos... tentar, de repente, né, montar um site e tudo mais. E com a loja física, a gente foi acrescentando, né, essa ideia do online e foi crescendo, sabe, aos pouquinhos. E a gente começou com
um escritóriozinho bem pequenininho, assim, do e-commerce, só um notebookzinho para poder atender ali no WhatsApp e tudo mais. E aos pouquinhos a gente foi aumentando e daí teve que começar a aumentar, né, a mesa onde era feita toda a separação, a embalagem. Exatamente. E aí a gente viu ali uma oportunidade de crescer, né, as nossas vendas através do online. E como a gente tinha essa ideia de vir desacelerando o negócio, assim, no lado físico, na área física ali, das lojas físicas, nós tomamos a decisão de ficar só com o online. Perfeito. Porque uma coisa que o meu pai, eu sempre admirei, assim, uma visão que ele sempre teve, é que mesmo com as lojas físicas, com o negócio dele, ele vinha investindo, né, aquele lucro ali da loja física em um plano B. Claro. Desde que ele era criança, que ele vendia picolé, ele tinha o plano B. Já conheço essa história também. Já? Quem não conhece, né? Então, ele sempre fala, assim, que ele sempre teve o plano B dele. E ali com a loja funcionando muito bem e tal, ele investir esse dinheiro num outro negócio. E esse outro negócio, há muito tempo, vem exigindo de nós muito tempo. E estar com todos esses negócios juntos não estava mais dando muito certo, assim, a gente tinha que escolher, vamos focar nisso, vamos focar naquilo. Então, a gente decidiu vir desacelerando, a loja sempre foi, né, uma bênção, só acrescentou, foi o que nos ajudou a chegar até aqui, né, foi por causa das lojas que, né, meu pai conseguiu fazer os investimentos dele, ter tudo que ele tem hoje, a nossa família, ter tudo que a gente conseguiu conquistar até hoje. Mas chegou esse momento que a gente viu a necessidade de a gente precisa cortar isso aqui para poder dar uma atenção aqui. Perfeito. Sabe? Então, foi por isso que foi feita essa transição de encerrar com as lojas físicas, ficar só com online e cuidar desses outros investimentos, desse plano B dele que acabou se tornando plano A. Que legal, mas é muito bacana porque tem muito empresário que tem essa dificuldade. Sim. De ver, a empresa deu um lucrinho. Não vou gastar todo o lucro, né? Dá para tentar tirar uma partezinha desse lucro e montar um outro investimento, montar coisas, rendas passivas que não te dão tanto estresse. E chegou a um certo ponto que o tanto que ele montou aqui fora já estava suprindo a necessidade dele aqui, que a loja não precisava mais. Isso. Então, essa decisão se torna muito mais fácil. Né? Com certeza. Eu sempre admirei muito isso nos meus pais, porque é muito normal tu começar a ver o dinheiro aparecer e torrar tudo. Cara, quem é que não tem vontade de ter o melhor carro, de tirar todo ano um carro novo? Ou, né, a mulher de comprar as roupas de marca, umas bolsas de marca, de luxo, não sei o quê. E eu nunca vi eles se apegarem nisso, Perfeito. Entendeu? Nunca. Foi, assim, o meu pai e minha mãe são muitos exemplos para mim de humildade, assim, de saber o momento certo, sabe? De comprar um terreno, de construir uma casa que eles gostariam, do jeitinho deles. Perfeito. Isso demorou demais. Eles começaram a construir ali a casa deles e para eles colocarem os móveis que eles gostariam de colocar, demorou tipo uns 10 anos. Não porque eles não tinham condições, mas porque o meu pai sempre se preocupou em estruturar. Então, uma pé no chão. Então, assim, tinha dinheiro para comprar, para entrar dentro de casa e mobiliar tudo, né? Fazer tudo sob medida, fazer os móveis que a minha mãe sonhava. Tinha, mas ele tinha muita visão, assim, né? Ele sempre se preocupava com a estrutura mesmo. Perfeito, que legal. Né? Ele sempre comenta que uma casa não pode ser construída sob areia, né? Verdade. Qualquer ventinho derruba. Então, ele sempre se preocupou em se estruturar, assim. Então, acontecia da loja ter um momento de crise, um mês ali não muito bom, ele tinha uma estrutura, ele tinha um plano B
que ajudava ali a loja a continuar caminhando, sabe? Então, uma coisa ajudava a outra. Então, eu sempre admirei isso nele. Eu já vi empreendedores dizerem que, né, não, é preciso focar nisso aqui, né, só no negócio e tal. Mas, no nosso caso, focar em um outro investimento nos ajudou muito a continuar com a loja por muitos anos. Perfeito. Senão... É normal ter momentos de crise, ainda mais né? em comércio, né? Ainda mais em comércio. Então, se ele não tivesse se estruturado, né, com um outro tipo de negócio, iam ter anos ali, fases muito difíceis que eu não sei se teria dado para continuar. Tivemos 2008, que foi uma grande recessão mundial. Sim. Tivemos 2016, que no Brasil nós vivemos um momento de crise muito forte. Exatamente. Quem não estava preparado se endividou, né, ou quebrou, teve vários problemas, né? Então, eu sou muito a favor, assim, sabe? Da ideia de tu não ficar só focado ali no teu negócio, de tu investir em outras coisas. Que legal. Eu admiro bastante isso nele. Que bom, muito bacana. Que história legal, cara. Que a gente olha hoje, né? Sim. É fácil você visualizar, olha que história linda, de sucesso, bonita. Mas teve bastante perrengue aí nesse meio, teve bastante coisas difíceis. Nossa, né? Na época que eu viajava para São Paulo, né? Uma coisa que ninguém sabe, mas assim, na época que eu viajava para São Paulo, nós chegávamos lá, a gente ia de ônibus, chegávamos lá 2h da manhã e eu já ia para as compras, né? Nem dormia no ônibus, já, tipo... Ficava Só ia acordada. pensando que vou lá e tal. Já... E era uma loucura, assim, a gente trazia, tipo, 20 fardos, eu tinha que dar conta de fazer essas compras em, sei lá, tipo, 8 horas. Tinha que ser muito rápida, muito decisiva, era mercadoria para Joinville, era mercadoria para Itajaí, então, chegava em São Paulo 2h da manhã, já ia direto para as compras, para conseguir dar tempo de comprar tudo e tudo mais. E quando nós voltávamos, era bate-volta, quando nós voltávamos, a gente chegava em Itajaí, tipo, umas 4h da manhã, eu nem dormia, já ia direto para separação de mercadoria, para poder ir o mais rápido possível para Joinville, para poder despachar para a loja, porque daí até etiquetar, sabe? Até tá na prateleira para vender, tem um longo tempo aí, né? Então, às vezes, meio que ficava assim, 48 horas sem dormir e tudo mais, sabe? Então, essas coisinhas assim, nunca ninguém sabe, né? É verdade. Muito bacana essa história, né? Eu fico sempre muito feliz de ver a história de empresários, né? Que passaram por muitos altos e baixos. E eu tenho certeza que durante essa trajetória teve alguns erros que foram cometidos aí nessa longa trajetória, mas que trouxeram ensinamentos. Conta pra gente que tá assistindo aí esse podcast, qual foi assim o maior ou um dos maiores erros que vocês cometeram, que trouxe um ensinamento muito bacana pra vocês, assim? Um dos maiores erros para mim foi decidir crescer. Não decidi crescer, né? Eu iniciei sempre com aquela mentalidade, eu quero crescer, 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 crescer. E eu acho que um dos meus erros foi não me conscientizar do que o crescimento, do que iria vir junto com o crescimento. Não só o bônus do crescimento, mas os ônus também, né? Porque é aquilo, não basta a gente gostar daquilo que a gente faz, mas sempre vai vir junto situações e coisas ali que tu não gostaria de ter que lidar, né? Então, eu não parei para pensar... eu vou crescer, vai aumentar o número de pessoas que vou ter que lidar. Então, o meu erro, eu acho, foi eu não me preparar para esse crescimento como eu deveria. Porque como foi acontecendo, tudo muito natural, né? Eu entrei na loja novinha, então tudo foi acontecendo aos poucos. Eu me entreguei totalmente, assim, então... Quando a gente se entrega, a coisa vai acontecendo, né? Claro, quando se entrega, tu trabalha, tu se dedica, não tem como não ter outro resultado, a não ser a coisa dar certo, né? Tu começar a ter resultados. Só que eu não me preparei, assim, emocionalmente, eu acho, para o crescimento, sabe? Eu não me conscientizei de que junto poderiam vir problemas que eu teria que lidar, como... Por exemplo, né? Adquirir conhecimento de gestão emocional, de gestão de pessoas, né?
Gestão do estoque. Gestão de estoque. Então, assim, junto vem várias coisas. E eu acho que o meu erro foi não me preparar, porque daí eu me desgastei muito emocionalmente com os problemas que vieram junto com o crescimento, entendeu? Perfeito. Então, assim, meu pai já encarava de uma outra forma. Gessé também, mais de boa, mas eu sofria muito com qualquer problema que acontecia, sabe? Então, eu acho que eu tenho que me preparar mais tinha que ter me preparado mais para esses problemas que vieram junto com o crescimento. Muito bacana. Para não sofrer tanto emocionalmente, sabe? Acho que a questão é o ensinamento de que a gente quer crescer, então a gente olha lá, quero faturar 1 milhão, legal. Mas não esqueça de quando você quer isso, vai vir junto contigo 1 milhão de problemas também. Exatamente. Né? Então, vender para 1.000 é vender para possíveis 1.000 problemas. Vender para 1 milhão é vender para possíveis 1 milhão de problemas. Né? Então... Dobram os problemas, né? Dobram. Então, né? Eu também acho que eu deveria ter buscado conhecimento de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Então, né? Era muito, digamos assim, que... Não imatura, mas não tinha esse conhecimento para lidar, sabe? Com a gestão emocional, com gestão de pessoas. Acho que faltou um pouquinho isso para mim, para eu conseguir lidar melhor. Que legal. O bacana é a gente poder visualizar isso agora, né? Eu acho que é normal isso também um pouco, né? Tipo, chegar lá na frente e perceber que, eu tenho que... Esses aqui são os meus pontos fracos, né? Eu tenho que buscar mais conhecimento. Se eu quero isso, eu tenho que buscar conhecimento aqui, ali. Então... a gente só se conhece no momento que a gente passa nas crises, né? Nas dificuldades. Exatamente. A gente passa pelos problemas, aí verdadeiramente a gente vai conhecer os nossos limites. Exatamente. Eu li num livro recentemente que se a gente não ir impulsionando os nossos limites com as dificuldades cada vez mais para cima, a gente nunca vai crescer. Então isso faz parte, né, do nosso dia a dia aí de empresário. Com certeza. Eu sempre falo que tu empreender, tu ter um negócio, é como tu ter um filho, porque cada fase vai ser, né, um novo aprendizado, um novo desafio, e vai ser uma preocupação eterna. Perfeito. Né? Tu nunca vai chegar num momento, claro que sim, quando a tua empresa tá no positivo, tá lucrando, não sei o quê, tu fica mais tranquilo, mas não quer dizer que tu vai ficar ali estagnado, sem buscar melhorias. Tu tem que estar sempre na ativa, né? Tu tem que estar sempre buscando estratégias, porque hoje tá bem, mas amanhã talvez pode não estar. Então, eu digo que empreender é como tu ser mãe, tu ser pai, porque, né, vai ser uma preocupação eterna, assim. Perfeito. Todos os dias tu vai ter um leão para matar, uma coisa para resolver. Normal, né? É só mais um dia de empresário. Exatamente. Que legal. Mas nem só de erros também, acho que temos um acerto, né? Temos alguns acertos, com certeza. O nome foi um deles, tenho certeza disso. Mas cita um outro aí, um grande acerto que vocês tiveram nessa jornada. Eu acho que um grande acerto, assim, a primeira decisão, né, foi eu entrar, né, na loja, eu tomar essa decisão de dar continuidade ao negócio dos meus pais. E tudo que veio acontecendo após eu iniciar dentro da loja, sabe? A decisão de incluir mais produtos, a decisão de modernizar tudo, né? Por exemplo, nós trabalhávamos com crediário, era Perfeito. Fichinha. Essas pequenas decisões que foram acontecendo aos pouquinhos, sabe? Daí a decisão de sistematizar tudo, aquilo ali ajudou demais na logística. A decisão de ter a nossa marca, porque a gente poderia muito bem ter dito, não, a gente não quer, vamos trabalhar só com fornecedores mesmo. Nós não teríamos tido o diferencial que nós sempre tivemos, que foi a marca. Então, talvez não teríamos crescido como crescemos. Perfeito. A marca ajudou a gente a crescer muito. Depois, as decisões como, por exemplo, de mudar, né, da loja da Rua Tijucas para ir para Hercílio, aumentou a despesa 6 vezes mais. Nossa. Só no aluguel, então foi um risco, dá até um arrepio só de pensar, né? Uma loucura, mas nos arriscamos e deu certo. Depois a decisão do online, então assim, né, são várias decisões, mas eu acho que eu ter decidido
seguir em frente com o negócio deles... Foi a grande chave, eu acho. Porque... E eu acho que também tomar as decisões, né? Eu vejo muitos empresários que ficam estagnados. Eles param no momento de... por exemplo, fechou lá a fábrica Chevron, né? Sim. Não tem mais como eu comprar produto. Sim. Congela. E agora, o que eu vou fazer? Não faz nada. Né? Não, toma uma decisão, vai pra frente. Certo ou errado, toma uma decisão. Com certeza, e vai. Seguir em frente sempre. E tem muita gente que fica parado. E essa paralisação é uma das grandes coisas que causam problemas nas empresas. E eu empresas. volto a dizer, né, que eu acho que um dos grandes acertos e uma visão, assim, de muita sabedoria que meu pai teve foi ele se estruturar num plano B também. Que porque... legal. A questão, por exemplo, de mudar da Rua Tijucas para Hercílio Luz, se ele não tivesse uma estrutura, talvez nós não tivéssemos ido para Hercílio Luz. Então, ter essa estrutura, esse plano B, esses outros investimentos que ele já havia, né, já estava fazendo ao longo dos anos, deu uma segurança para nós nos arriscarmos aí para Ercílio, por exemplo. Que tinha uma estabilidade, podia fazer um investimento, podia arriscar, né? Então, quem tem um colchão tem tudo. Exatamente. Muito bacana. E eu acho que também nessa trajetória de vocês, nós temos um fator bem bacana, que é esse trabalho em família aí. Sim. Né? Eu já trabalhei por um tempo também com a minha esposa, com a minha sogra, com o meu sogro. Então, eu sei que tem seus desafios, tem seus lados muito bons. Sim. Né? Tem muita gente que... Hoje, né, a maior parte das empresas são empresas familiares, são empresas onde as pessoas trabalham junto, né? Como funciona isso? Como é pra vocês? É legal, não é? Conta um pouquinho como é que é essa rotina aí de trabalhar em família. Sim. Então, o Gessé, ele iniciou comigo quando a gente casou. Um pouquinho antes da gente casar, foi em 2013. Ele trabalhava em escritório, com, né, comércio exterior, logística e tal. Então, foi Nada a ver. Nada a ver. Um mundo totalmente novo para ele. Mas como a gente vinha crescendo, eu estava sentindo falta de ter uma pessoa de confiança como, né, o meu esposo, me ajudando e dividindo a carga um pouco comigo, né? Perfeito. Foi quando nós decidimos... que ele trabalharia conosco. E ele também super topou e tudo mais. A nossa família é pequena, né? Somos eu, Gessé e os meus pais. Então, assim, tinha os desafios, sempre teve as diferenças de opiniões. Tem momentos que é muito difícil, né, abrir mão, ceder aqui, ou eu e o Gessé ceder, ou os meus pais cederem para alguma ideia nossa e tal, mas sempre somou, Raci, desde que o Gessé, né, desde que eu iniciei na loja, desde que o Gessé iniciou, sempre a gente vem somando. Eu acho que a certeza de ter dado certo é isso, é que sempre nós viemos somando, sabe? Por mais que é um desafio trabalhar em família, né? Porque envolve vida pessoal e vida profissional. Você está lá jantando em casa. Lembrei de tal questão do cliente. Exatamente. Aí, às vezes, tu tá em família, daqui a pouco tu vê, tá conversando sobre a loja, tá conversando sobre os negócios, tem essas coisas assim, né? Às vezes a gente tenta se desligar, daí não consegue, mas eu acho que é meio que normal isso. E a questão de diferença de opiniões, né? Que daí tu tem que saber lidar com isso, porque tem que ser uma família que todos ali saibam abrir mão em algum momento. Ceder um pouquinho aqui, um pouquinho lá, para que num todo se some, né? Isso, e graças a Deus, na nossa família, assim, todo mundo sabe o momento, assim, de abrir mão e tudo mais. Tem, né, os momentos que... É difícil, não concorda em alguma coisa e tal, mas eu acho que desde que iniciamos juntos, a gente só tem somado, assim, tanto, né, eu e o Gessé somado na vida dos meus pais e os meus pais somados na nossa vida também.
Muito bacana. Eu vi essa trajetória do Gessé, a gente conheceu ele pelo meados de 2011, 2012, né? Sim. E eu vi quanto ele pegou junto, né? Ele realmente abraçou. E mergulhou de cabeça, assim como tu entrou lá em 2006 também, mergulhou de cabeça. Exatamente. Né? E esse eu acho que realmente o sucesso, né? Porque daí ninguém tá querendo tirar as coisas lá de dentro, tá todo mundo tentando somar, todo mundo tentando fazer crescer, né? O mais difícil, assim, foi no início, porque a gente tinha acabado de se casar, então é o desafio, né, do início do casamento, como o trabalhar juntos. Então, a gente teve que aprender, né? Aprender a lidar com as duas vidas ali, né? A vida profissional e a vida pessoal. E até hoje a gente vem aprendendo, né? Todo dia é um aprendizado. E também a gente vai amadurecendo, isso ajuda muito. Claro, com certeza. Né? Quando nós iniciamos, nós éramos bem novinhos, eu tinha 22 anos, ele também. Então, às vezes a gente acabava se estressando por coisas poucas e tudo mais, mas normal da idade, assim, eu acho, sabe? E daí a gente veio amadurecendo ao longo dos anos. E como eu te falei, eu acho que a prova de que deu certo, né? Pra gente trabalhar em família é o resultado que a gente... Claro. Os frutos, né? É o crescimento. Os frutos mostram o resultado. Não exatamente. Adianta, né? Então, muito bacana. Que legal essa história. Né? Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais subjetiva aqui, né? Que eu sempre faço para todo mundo que vem. Você acredita que já atingiu sucesso? Eu acho muito relativa, assim, né? Assim, se eu for olhar lá para trás, quando eu entrei na loja em 2006, vou te dizer que eu não imaginava que eu chegaria onde eu cheguei, que eu teria os resultados que eu tive. Porque eu não tinha conhecimento nenhum, então tinha muita insegurança, não acreditava tanto em mim mesma, né? no que eu seria capaz. Então, assim... eu cheguei em um lugar que eu não imaginava que chegaria. Mas acho que o sucesso é muito relativo, assim, porque daí a gente chega, né, num lugar que tu não imaginava, mas daqui a pouco tu quer também... Um a mais. Tu quer uma coisa a mais, ou tu quer um outro sonho, um novo sonho, tanto pessoal quanto profissional, sabe? Certo, Então, assim, o que eu posso te dizer é que eu cheguei num lugar onde eu não imaginava, mas e não agora quer tá dizer sonhando que... com outros lugares. Agora eu já quero outras coisas também, entendeu? Tá certo, mas é isso mesmo. A gente não consegue enxergar lá na frente. Então, a gente tem uma visão limitada. Sim. Mas à medida que a gente alcança aquela visão, nos abre o quê? Um novo panorama, uma nova visão. E eu acho que isso é estar no sucesso, né? É estar galgando esses degraus, chegar no estágio, agora eu vou pra lá, daí daqui eu vou pra lá, e assim e eu você acho vai que assim, o sucesso, né? não é só também tu crescer, sabe? Eu acho que existem outros tipos de sucesso na vida, né? O sucesso de tu ter a tua família, de tu cuidar da tua família. Eu como mulher, né? Empreendedora mulher, eu tenho esses outros sonhos, né? Eu quero ser mãe. Então, o crescer, às vezes me impossibilita nessas outras áreas também, sabe? Então, eu sempre busquei ter limites, sabe? Porque o ser humano é assim, né? Ele sempre quer mais. Exato. Então, nós ali em casa, a gente tenta cuidar para não deixar esse desejo de crescer, virar uma ganância, algo assim, sabe? E tornar um desequilíbrio, talvez, né? Que vai destruir, como a gente vê várias famílias às vezes sendo destruídas por lado profissional, né? Sim, e a gente que é cristão, a gente valoriza muito tudo isso, né? O tempo de qualidade, a tua família, a gente prioriza muito isso, né? Então, a gente também coloca alguns limites nos tamanhos dos sonhos, sabe? Exato. Acho que entraste já num ponto bem bacana e o que nos ajuda a realmente estarmos nisso são os nossos princípios. Né? Os princípios que a gente acredita nos ajudam a permear aquilo que a gente quer alcançar e se manter equilibrado. Sim. E aí eu te pergunto, quais são esses princípios que hoje, né, a Suzy, o Gessé, vocês lá, né, como essa família empreendedora acredita? O principal que eu aprendi com o meu pai é a humildade, assim, é o principal dos princípios que eu levo para minha vida.
humildade para saber quando dizer deu, chegamos aqui, tá bom, é isso aqui que a gente quer. Humildade para saber, para não ter essa ganância, sabe, de querer cada vez mais e mais e mais. Humildade também para com relação aos investimentos, né? Como a gente vem falando aqui, eu sempre admirei muito meu pai nessa questão de nunca torrar o dinheiro, de nunca gastar o lucro lá que a loja estava dando em algo só para se aparecer, ou viver uma vida que ele não tinha. Na verdade, ele até tinha, ele poderia viver, mas ele sempre teve humildade suficiente para ser o que ele era. Perfeito. Né? Ele sempre foi essa pessoa simples, assim, sabe? Então, é um dos princípios, assim, que eu levo para minha vida. Humildade também em questão de comportamento, que enfim. Legal. E outras coisas como palavra, né, Raci? Honestidade, o caráter. Acho que são os princípios, assim, principais que eu levo tanto para minha vida pessoal quanto profissional. A ética profissional também, sabe? Mesmo trabalhando em família, eu sempre busquei essa ética, nunca misturar, ser uma filha folgada, sabe? Tipo, misturar, eu sou filha, eu tenho direito disso ou daquilo. Sempre procurei ter essa ética e separar essas coisas, sabe? Dá pra ver a humildade no quesito porque, vamos dar um exemplo, né? Tiveram as lojas de Joinville. Sim. Fui humilde bastante para dizer, não, vamos parar com a loja de Joinville, vamos ficar só com Itajaí. Ou exatamente. quando parou só Itajaí. Sim. De tomar tem muita gente que tem um orgulho, às vezes, muito grande, que não vou fechar. E fica lá. Tem um apego, né? Tem um apego muito grande. Fica, às vezes, tomando prejuízo, tendo problemas, mas não fecha, pelo orgulho. Exatamente. Né? Então, não resolve os seus problemas, né? E o meu pai sempre se preocupou muito comigo, assim, com relação a, né, a minha vida emocional. Como eu te falei, eu não estava preparada, então teve uma fase muito difícil para mim, assim, para lidar com o emocional, com os problemas. Então, ele sempre se preocupou bastante, assim, comigo em relação a isso. Então, por isso a nossa ideia de vir investindo num outro negócio para, né, eu conseguir ter esse equilíbrio, sabe? Não depender sempre da loja, sabe? E poder tomar suas próprias decisões, né? Aí você e a não minha fica ideia foi sempre parar um pouco mais cedo, né? Tipo, me aposentar um pouquinho mais cedo. Tá certo? Então, a gente vem planejando a vida para isso, sabe? Com certeza. Por mais que, né, eu sempre gostei de tudo que eu fiz e tudo mais, mas a minha ideia foi sempre, tipo, lutar muito enquanto eu, né, tivesse gás. pique. Exato. Pra conseguir parar um pouquinho mais cedo. Que legal, que história bacana. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, rufa os tambores aí. Eu faço uma pergunta para as pessoas que vêm aqui, que às vezes tem umas histórias bem interessantes. E é a seguinte: você já sofreu algum tipo de discriminação profissional por ser cristão? Não, nunca sofri discriminação. O que eu percebo que acontece muito é um preconceito em relação à moda cristã. Entendi. Estilistas, pessoas que trabalham com moda têm muito preconceito com o estilo de moda cristã, né? Eu já vi várias influencers, estilistas criticando, sabe? Então, é mais isso, assim. Mas eu sofrer preconceito, isso nunca aconteceu. Que legal. Que bom, né? Então tá bom. Sim, ótimo. Eu acho um pouco chata essa questão, né? De profissionais criticando e tudo mais, porque é um estilo de vida de muitas pessoas. Como existem outros estilos, né? De várias religiões, por mais que, né, muitas igrejas mudaram, né, os costumes e tudo mais, mas tem muitas religiões que ainda têm as suas regras, né? Por exemplo, Testemunho de Jeová, Adventista, Congregação Cristã, né, que é a Igreja do Véu. Então, elas têm, né, as regras deles. E eu acho chato criticar, né? Porque é um estilo, né, deles, né? É um estilo deles. E a gente segue uma linha ali daquele estilo. Perfeito. Então,
É chato, assim, quando tu vê alguém criticando, né? Porque é um estilo de moda, não é o estilo daquela pessoa ali, mas não quer dizer que é um estilo fora, né, do normal. Exato. Entendeu? Então, foi mais isso, assim, que eu percebo que acontece. Eu acho que o que a gente tem que saber é que tem que respeitar, independente, né? Exatamente. De qual tipo, estilo, né? Religião. Até porque tem um time ali trabalhando para as criações daquele, né? Daquela coleção, daqueles modelos. Existem várias marcas de moda evangélica. Acho que cresceu muito também. A moda evangélica cresceu demais no Brasil. E quando eu vejo alguém falando, assim, criticando, eu acho um desrespeito, porque, né, tem várias pessoas... Somos quase metade da população brasileira, né? Sim, e assim, tem pessoas ali trabalhando, muitas pessoas dependendo dessa moda, entendeu? Então, acho que é questão de respeito mesmo, claro, sabe? Com certeza. Muito bacana. Infelizmente, chegamos ao final do nosso podcast. Tá muito legal essa conversa. Talvez role até um bate-papo 2 aí. Vamos ver se a gente consegue trazer o GC aí pra conversar também. Vamos tentar. Tirar essa vergonha aí, ó. Te liga, hein? Mas fala pro pessoal como eles podem te encontrar, Suzy, encontrar, né, a Suzy Wear, o Instagram, o site aí. Fica à vontade. Legal. Então, nós temos o nosso Instagram, que é @SuzyJeans. Nós trabalhamos com vendas no varejo, vendas no atacado, nós enviamos para todo o Brasil. Vocês entrando no nosso Instagram, tem todos os nossos contatos de WhatsApp, tem o link do site. Então, entrando no Instagram, vocês encontram tudo. Acha tudo. Hoje em dia é assim, né? Entrou no Instagram, já acha tudo. A nossa vitrine, né? Show de bola. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite de vir demais, aqui, se disponibilizar. Amei. É muito bacana porque eu gosto de trazer empresários com a realidade deles para inspirar as pessoas. Sim, né? Que dá para empreender, dá para ser cristão, dá para ser honesto e dá para ter sucesso, dá para crescer. Ser honesto hoje é difícil, mas dá. É né? isso aí, mas verdade. Dá. É um princípio que a gente não abre mão. É verdade, que bacana. E você que está assistindo o nosso podcast, muito obrigado pelo seu tempo. Né? Só lembrando, toda quinta-feira sai um novo episódio, então ative as notificações para que você não perca nada. Até o próximo episódio e tchau! Tchau, galera!